Olá, boa noite. Um homem morreu no terminal Tancredo Neves, no Recife, depois de ser atropelado por um ônibus. Parentes de Heloísa Gabriele, de 6 anos, que morreu baleada em uma ação da polícia em Porto de Galinhas, fizeram protesto e cobraram justiça no Recife. Começa a campanha de vacinação contra a gripe de quem tem 60 anos ou mais. Projeto discute soluções e melhorias para a Avenida Dantas Barreto, no centro do Recife. Criatividade e consciência, as ideias para incentivar os adolescentes de 16 e 17 anos a tirarem o título de eleitor para votar este ano. Atenção, você só tem até o dia 4 de maio para regularizar o seu título de eleitor. E a pré-estreia no Recife do filme Medida Provisória. Mônica Silveira. Filme aguardadíssimo. Essa loucura toda aqui atrás é porque Lázaro Ramos, o diretor, acabou de chegar aqui ao Cinema São Luís. E a gente vai falar com ele daqui a pouquinho. Um homem foi atropelado por um ônibus hoje à tarde dentro do terminal integrado Tancredo Neves, no bairro da Imbiribeira, no Recife. O ônibus é da empresa Borborema e fazia a linha TI Tancredo Neves circular Boa Viagem. O acidente assustou quem passava pelo terminal. Uma equipe do SAMU foi chamada, mas o homem, que não foi identificado, morreu no local. O corpo dele foi levado para o IML. O Grande Recife Consórcio de Transporte disse que a área onde aconteceu o acidente foi isolada. O terminal seguiu funcionando normalmente. O Grande Recife disse também que está investigando as causas do acidente. Nós procuramos a Polícia Civil para saber sobre as investigações do acidente, mas ainda não tivemos uma resposta. A empresa Borborema disse que o acidente teria acontecido quando o homem tropeçou na área de circulação de veículos próxima ao embarque do terminal. A empresa disse ainda que lamenta o acidente, se solidariza com os parentes da vítima e se coloca à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários e colaborar com a investigação. Um protesto hoje na sede do governo de Pernambuco cobrou justiça e rapidez nas investigações da morte de Heloísa Gabriele, de 6 anos. A menina foi morta há 5 dias durante uma ação policial em Porto de Galinhas. No caminho para o Palácio do Campo das Princesas, moradores de Ipojuca e parentes de Heloísa pediram justiça. Heloísa Gabriele tinha completado 6 anos no último dia 27 de fevereiro. Na semana passada, ela estava no terraço da casa da avó e foi baleada. Chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao tiro, que atingiu o peito. Os moradores de Salinas foram representados pelos advogados do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, GAJOP, e do Projeto Oxé, que faz parte da Articulação Negra de Pernambuco. Os advogados encaminharam alguns vídeos sobre a atuação dos PMs ao Ministério Público de Pernambuco. Um deles, este aqui, de uma câmera de segurança. O vídeo mostra 2 homens numa moto sendo perseguidos por 2 carros do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Segundos depois, Heloísa Gabriele foi baleada no fim desta rua. Os advogados fizeram uma denúncia ao MP. Nós apresentamos a situação dos excessos cometidos pela operação policial que vem ocorrendo por prazo indeterminado em Porto de Galinhas, que tem ocasionado mortes, abusos policiais, tem ameaçado as vítimas, testemunhas, tem ameaçado a comunidade como um todo, para que se garanta uma investigação independente das violações e das mortes ocorridas. E para que também seja responsabilizado o Estado. Os moradores de Porto de Galinhas receberam apoio dos agricultores da Mata Sul de Pernambuco. Eles também vieram protestar. Para lembrar a morte de Jonatas, de 9 anos, assassinado em Barreiros em fevereiro, e pedir que as terras de algumas usinas que não funcionam sejam desapropriadas. Lá a comunidade toda de Roncadeuzinho está ameaçada por um leilão que botaram o engenho em venda judicial de forma absurda. Nós não podemos admitir isso.
A primeira comissão a ser recebida por um representante do governo foi a dos moradores de Salinas. Os pais de Heloísa Gabriele disseram que a filha morreu por causa da atuação dos policiais militares dentro da comunidade Salinas. Não dei alguma resposta sobre a morte da minha filha com essa entrada desses policiais que não estão capacitados. Vocês estão falando muito que não houve troca de tiros. Não houve troca de tiro em nenhum momento. Não houve. A reunião foi com o secretário executivo de articulação da Casa Civil, Eduardo Figueiredo. Ela demorou quase 2 horas. Os advogados e os pais da menina de 6 anos, Heloísa Gabriele, pediram a identificação dos policiais militares que participaram da operação e rapidez nas investigações. Em se tratando de uma criança de 6 anos, é necessário haver celeridade e prioridade absoluta da criança, né? Se a polícia e a proteção não chegou antes dessa situação para a vida de Heloísa, que chegue agora nas investigações e nas responsabilizações imediatas, né, de quem atirou e de quem corroborou com esse nível de violência que está ali instalado em Pojuca. A gente não é contra ele chegar e fazer o serviço dele. A gente nunca foi. Nunca fomos contra. Somos contra a maneira que ele está invadindo a comunidade. Assim como Heloísa foi atingida, a gente não vai esperar o próximo. Então a gente quer o afastamento imediato desses policiais que estavam naquele local. O governo de Pernambuco disse que durante a reunião com representantes de movimentos a favor da reforma agrária e com o pai de Jonathan, morto em Barreiros, o Estado mantém o diálogo com a Comissão de Acompanhamento de Conflitos Agrários. A comissão tem se debruçado sobre a situação das usinas e engenhos da Mata Sul do Estado. Sobre as investigações da morte da Heloísa Gabriele em Porto de Galinhas, o secretário executivo de Articulação e Acompanhamento, Eduardo Figueiredo, disse que o governo do Estado não comunga com atos de truculência e que o governador Paulo Câmara já pediu rigor e celeridade nas apurações do caso. Ele disse ainda que o governador vai receber a família da menina ainda esta semana. Sobre o pedido de afastamento de policiais militares envolvidos no caso, feito pela família de Heloísa, o secretário Eduardo Figueiredo disse que o pedido será encaminhado para a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. A Secretaria de Defesa Social disse que a investigação é conduzida pelo delegado Roberto Ferreira, da 15ª Delegacia de Homicídios, e que não serão divulgados detalhes para não atrapalhar o inquérito. A STS também afirma que 250 profissionais trabalham na Operação Porto Seguro para reforçar a segurança em Pojuca. Em Porto de Galinhas, hoje o movimento estava tranquilo. Desde o fim de semana, a rotina em um dos principais destinos turísticos de Pernambuco voltou ao normal. Turistas aproveitaram para passear nas ruas do centro. Lojas, bares e restaurantes estão funcionando normalmente. A movimentação de policiais ainda é grande. Eles circulavam de carro, a pé e em motos. Na praia, muita gente aproveitou o dia de sol para tomar banho de mar. As barracas voltaram a ser montadas e as jangadas também foram para o mar. Na semana passada, os jangadeiros passaram 2 dias sem trabalhar em protesto pela morte da criança. De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, as linhas de ônibus que atendem Porto de Galinhas foram normalizadas desde as 8 horas da manhã de hoje. E uma idosa de 81 anos ficou ferida ao cair numa escada rolante num shopping do Recife. A reportagem está aqui no G1 Pernambuco, se acompanha em detalhes, porque, de acordo com testemunhas, a mulher estaria sozinha no centro de compras quando caiu na escada rolante. Nós temos imagens para mostrar para você, porque é o seguinte, olha, essas imagens vão mostrar o movimento em que a mulher foi socorrida pelos funcionários do shopping. De acordo com o SAMU, ela foi levada para o Hospital Esperança de Olinda. Outras informações você encontra aqui no G1 Pernambuco. E pessoas acima dos 60 anos começaram a se vacinar hoje contra a gripe. Seu Edivaldo mora em Jardim Paulista Baixo, bem pertinho da Surjap, que é um espaço de recreação para pessoas do bairro e onde foi montado um ponto de vacinação. Recebeu a vacina contra a gripe e também a 2ª dose de reforço contra a Covid-19. Tudo é válido, né? Tudo é bom, né? Para nossa saúde, né? Tá tudo bem, graças a Deus. Dona Eunice também recebeu as 2 vacinas. Para mim é muito importante, porque eu tenho filhos e netos também para cuidar e a saúde é um todo, né? A gente anda com saúde e está bem. A Secretaria de Saúde de Pernambuco indicou que os idosos que tomarem a vacina contra a gripe também tomem a 2ª dose de reforço contra a Covid-19.
mas as pessoas seguem com muitas dúvidas. E por isso nós convidamos o médico Eduardo Jorge, que é representante em Pernambuco da Sociedade Brasileira de Imunizações, para a gente poder entender, doutor Eduardo, como é que funciona, qual é o tempo entre uma e outra e se procede essa preocupação das pessoas. Não há o que se preocupar. As duas vacinas poderão ser realizadas no mesmo dia ou com qualquer intervalo. Então, dessa faixa etária acima de 60 anos, não é preciso intervalo entre a vacina Covid e a vacina contra a gripe. A nova campanha de vacinação para as pessoas a partir dos 60 anos de idade começou nesta segunda-feira e seu Clóvis estava bem atento para não deixar para depois. Ele foi à Policlínica Lessa de Andrade, no bairro da Madalena, no Recife. Chegou lá com outras dúvidas. Depois da vacina, se eu podia andar, correr, pular, ela disse que não tinha problema. Então vou para mim fazer a minha caminhada rotineira. Stephanie é técnica de enfermagem e deu as orientações que seu Clóvis precisava. E ainda deu outras explicações. A grande dúvida deles é em relação à bebida e a prática de atividades físicas, né? Não tem nenhuma contraindicação em relação à bebida, né? Você pode beber, mas, né, é preferível que você passe pelo menos as 24 horas antes e depois, né? Para poder ter um efeito melhor, né, da vacina. Dona Norma, de 64 anos, é uma das maiores defensoras de vacinas. Vacine de verdade, qualquer um. Pareceu, se vacine. A vacinação acontece em todos os municípios aqui do estado. As pessoas devem procurar os postos mais perto de casa. E a gente reforça quem deve se vacinar nesta primeira etapa da campanha, que segue até o dia 2 de maio. Quem tem a partir de 60 anos deve tomar a vacina da gripe. Trabalhadores da saúde devem tomar a vacina da gripe e também a vacina do sarampo. A segunda etapa da campanha será de 3 de maio até o dia 3 de junho. Devem se vacinar crianças de 6 meses até 5 anos de idade com a vacina da gripe e também com a vacina do sarampo. Também de 3 de maio a 3 de junho, devem tomar a vacina da gripe. Esse grupo aqui, grávidas, mulheres que tiveram filhos em até 45 dias, também indígenas, professores, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, caminhoneiros e trabalhadores de transporte público. Tem também os portuários, trabalhadores das forças de segurança, salvamento e forças armadas, trabalhadores do sistema prisional e detentos, e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa. E agora vamos trazer para você informações do trânsito aqui na região metropolitana. A gente tem essa câmera para mostrar como é que está a movimentação no bairro dos Aflitos. Esta é a Avenida Rosa e Silva. O sinal está fechado nesse momento, mas é uma das alternativas para quem circula em direção ao Parque da Jaqueira, também em direção ao bairro da Jaqueira e outros bairros da zona norte da capital. Temos agora uma câmera lá na frente para mostrar como é que está naquele cruzamento ali da Cônego Barata. À direita, os carros seguem em direção à Casa Amarela e os carros também seguem em direção ali a outros bairros, em direção também ao bairro de Afogados, nesse momento com essa câmera que fica aí na Tamarineira. Temos agora imagens para mostrar na Zona Sul, a movimentação do Largo do Cabanga, um dos acessos entre a Zona Norte e a Zona Sul do Recife, em direção ao Cais José Estelito, uma das alternativas para quem vai para a Zona Norte do Recife e na área central do Recife também. O PCB oficializou o nome de Jones Manuel como pré-candidato ao governo de Pernambuco. Jones Manuel tem 32 anos de idade e nasceu no Recife. O pré-candidato é formado em História e fez mestrado em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Ele foi professor da Rede Pública Estadual da Bahia. É também influenciador digital e tem quase 200 mil inscritos num canal na internet. Pela primeira vez, Jones Manuel será candidato numa eleição. O Partido Comunista Brasileiro ainda não definiu os nomes para concorrer aos cargos de vice-governador e senador na chapa de Jones Manuel. O pré-candidato falou como será o trabalho pela candidatura até as eleições de outubro e as propostas que tem, caso seja eleito,
para o governo de Pernambuco. Diferencial da nossa pré-candidatura é que a gente apresenta um projeto político para a classe trabalhadora focado na geração de emprego, universalização de direitos e criar um novo modelo de governança, né, com real participação popular, com real participação daqueles que precisam ter mudança de suas condições de vida, e a gente nunca fez parte da Frente Popular e do PSB. Né? Nós somos a única candidatura que é realmente oposição ao PSB, porque nunca esteve junto a esse projeto político que infelizmente colocou Pernambuco na condição de campeão nacional do desemprego, dentre outros problemas fundamentais do Estado. Estes são os eixos centrais: emprego, combate à fome e universalização de direitos. Depois do intervalo pela Copa do Nordeste, o Sport perde por Fortaleza e fica como vice-campeonato. E a pré-estreia do filme Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos, no Cine São Luís, no Recife. Imagens ao vivo para você. Ele acabou de chegar lá no Cine São Luís. Daqui a pouquinho conversa com a gente. Até já. Esta noite tem pré-estreia no Cinema São Luís, no Recife. É o filme Medida Provisória, que envolve questões sociais como racismo e também tem drama, romance e humor. Filme que tem como diretor Lázaro Ramos. E quem está com ele ao vivo é Mônica Silveira. Mônica, o que esperar desse novo desafio de Lázaro Ramos? Boa noite para vocês. Boa noite, Márcio, para você, para todas, para todos. Olha, acho que a expectativa é a melhor possível, pelo menos pela quantidade de gente que veio aqui ao Cinema São Luís para tentar assistir ao filme. Ainda tem um bocado de gente do lado de fora, Lázaro não conseguiu entrar. Esse é Lázaro, esse é Enoque. Alfred Enoque, ele é o ator principal do filme, também chegou junto, maior loucura aqui quando os dois chegaram. Tá, vamos nós então. Uma receptividade super legal, terceira cidade onde vocês estão chegando, e essas pessoas querem saber o que esperar desse filme. Olha, é um filme que ele vai divertir muitas pessoas, porque ele tem comédia, ele tem melodrama, ele tem aventura, mas ele termina com drama, fazendo uma convocação muito importante na reflexão da luta contra o racismo. Essa é uma história que está aí, que vem do teatro e que chegou no cinema dessa maneira. As pessoas saem absolutamente emocionadas, o que me deixa muito feliz. Você estava impressionado também, dizendo que povo caliente, esse povo aqui animado, né? É mesmo, muita animação. Nossa, é lindo isso, sabe? Receber esse carinho todo, esse afeto, é para isso que a gente faz, né? Para agradar as pessoas, mas também tem outro lado, né? Esse filme aborda assuntos bem complicados, né? Bem difíceis, e a gente quer fazer as pessoas pensar também. Também tem esse lado. O que você quer que as pessoas pensem, Lázaro? Eu acho que é uma luta. A luta antirracista é uma luta de todos, não precisa ser somente de uma parte da população. A mensagem geral é essa. Mas o filme, a gente num trabalho árduo de vários anos de roteiro, ele tem vários outros assuntos. Fala muito sobre a construção da nossa identidade, e eu quero muito que as pessoas, a partir de 14 de abril, estejam nos cinemas como estão aqui assim hoje, porque o filme foi feito para elas. Vamos lembrar que hoje é uma pré-estreia. É a terceira cidade onde vocês estão indo fazer a pré-estreia, mas o filme estreia nos cinemas em geral no dia 14 de abril. Bom, teve gente que chegou aqui hoje às 9 horas da manhã. E o que, olha, eles ficaram impressionados e também querendo que todo mundo entrasse, né? Queria que todo mundo entrasse. Eu estou aqui pequenininho, porque desde ontem que eu recebo mensagens pelas redes sociais das pessoas querendo assistir, querendo entrar. Hoje a programação é ter uma exibição e depois um debate, porque o filme foi feito para isso também. Mas eu sei que as pessoas vão voltar no dia 14 de abril e eu queria dar o meu amor, meu carinho para essa turma toda que está lá e que infelizmente não conseguiu entrar, mas sei que aqui é a casa do cinema brasileiro também e aqui vai ter esse filme por mais tempo. Ai, vocês vão adorar. Muito legal, né? Então, o Cinema São Luís tem quase 1000 lugares. O que aconteceu? O pessoal da produção distribuiu 300 ingressos. Todos os outros ingressos foram vendidos, só que eles foram esgotados. Mas o bom é isso, tem essa pré-estreia hoje. Eles vão já entrar ali porque eles vão apresentar o filme, mas depois todo mundo vai poder assistir até a partir do dia 14 de abril. Sejam bem-vindos e parabéns. Obrigado, muito obrigado. Vamos lá, gente, valeu. Agora a gente volta com você, Márcio. Lançamento no dia 14, né? Sucesso já aqui em Pernambuco. E olha, em Pernambuco, várias iniciativas estão sendo feitas para chamar a atenção dos jovens de 16 e 17 anos para a importância de tirar o título de eleitor. O prazo termina daqui a um mês e tudo é feito pela internet. Um convite inspirado na literatura de cordel. Vem aí as eleições e viemos convidar a toda a galera jovem para o título tirar.
Vivi é estagiária do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e decidiu gravar por conta própria vídeos divertidos para dar o recado aos adolescentes. Atenção, atenção. Você só tem até o dia 4 de maio para regularizar o seu título de eleitor. Os vídeos foram parar nas redes sociais da Justiça Eleitoral. Eu espero que os jovens tirem o título e que exerçam a cidadania nessas eleições e escolham representantes para fazer o futuro do nosso país. Os estudantes desta escola estadual de São Caetano, no Agreste de Pernambuco, criaram uma peça de teatro para mostrar a importância do título de eleitor. Tiramos o título de eleitor porque somos eleitores do presente. A partir do nosso voto consciente, podemos mudar a realidade do nosso município, estado e país. Ações espontâneas e campanhas oficiais, como o programa Eleitor do Futuro do TRE, tentam atrair os jovens eleitores. As palestras acontecem em escolas públicas e particulares. Desde a Constituição de 88, adolescentes de 16 e 17 anos conquistaram o direito de ir às urnas para escolher os seus representantes. É o resultado de uma grande mobilização dos movimentos estudantis que pressionaram os parlamentares para que o voto da juventude fosse possível. Hoje, 3 décadas depois, a Justiça Eleitoral tenta reverter a menor procura dos adolescentes para tirar o título de eleitor. No dia 2 de março de 1988, jovens lotaram a Assembleia Nacional Constituinte em Brasília e comemoraram a aprovação da emenda que permitiu o voto facultativo dos brasileiros com 16 e 17 anos. Escreveram um pedacinho da história. É resultado de muita luta, de mobilização social e a gente ter poder reverenciar aqueles que lutaram para os direitos que hoje nós temos. É simples tirar o título. A ferramenta que eles usam é a internet. E na internet o cartório está aberto 24 horas, 7 dias por semana. Basta ele acionar, vai preencher os passos, fazer sua selfie, enviar e em menos de 5 minutos eles podem ter seu título já enviado. Em uma semana de campanha, mais de 5.000 adolescentes de Pernambuco tiraram o título. A meta é chegar a 30.000 no estado. O placar está aberto e contando. É um direito que as pessoas lutaram tanto no passado e que eu não quero deixar passar batido, entende? Quero votar na esperança de ter um país que seja melhor, um país que tenha um futuro muito decente para toda a sociedade. Eu aconselho todo mundo da minha idade realmente a votar, porque é muito massa, sabe? É uma oportunidade incrível. O recado da Sofia, você pode tirar o título de eleitor entrando no site tre-pe.jus.br, tre-pe.jus.br. Lembrando que o pedido deve ser feito até o dia 4 de maio. Vamos agora imagens para você da Avenida Dantas Barreto, no centro do Recife, que pode virar uma alternativa para integrar pedestres, ciclistas e motoristas. A proposta foi apresentada hoje à tarde numa reunião que discute soluções para fortalecer o comércio e ampliar as moradias no centro da cidade. A igreja de Nossa Senhora do Carmo, onde os religiosos já haviam promovido em fevereiro uma discussão sobre como melhorar o centro do Recife, virou sede da rodada de conversas. Nesta sala, pessoas de diversos segmentos, que de alguma forma podem contribuir para tornar esta área um lugar melhor para se viver, trabalhar, visitar. O foco desta vez foi na Avenida Dantas Barreto, que tem 1,5 km de extensão, de acordo com a CTTU. Francisco Cunha veio representando a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife. E como conduz semanalmente passeios a pé pela cidade, conhece mais que muita gente tudo por aqui. A Dantas Barreto foi pensada como uma solução para essa parte da cidade, mas terminou se transformando num grande problema, porque ela dividiu o bairro São José em 2. E costumava-se dizer que ela levava de nada a lugar nenhum, porque ela perdeu a função dela, que era um grande corredor de automóveis. O gabinete do centro, criado há pouco menos de 4 meses,
dividiu os convidados em grupos. E eles passaram a tarde trocando ideias sobre as potencialidades da Dantas Barreto, os desafios e também precisaram apresentar propostas. Gustavo representou pessoas que usam bicicletas. Para todo o espaço urbano ter sucesso, ter vitalidade, ele precisa ser conectado com o resto da cidade. Para se chegar no Dantas Barreto que seja segura, que seja interessante, que seja viva, a gente precisa chegar de forma segura, que a gente não tenha a nossa vida prejudicada no caminho. Certo? Breno transformou um prédio da família, sem uso, no bairro de Santo Antônio, num espaço cheio de vida e cultura, o Espaço Criadouro. Olha, tem que dar uma função para o imóvel, né? Você tem que tornar o imóvel atrativo, né? Você tem que, no meu caso, lá do Espaço Criadouro, que eu trago isso como exemplo, nós segmentamos ele na área artística. Nós abrimos ali para os artistas montarem seus ateliês e fazerem seus trabalhos. Toda essa discussão é parte do programa Recentro, da Prefeitura do Recife, que foi criado para melhorar, dar mais vida, integrar os bairros do Recife, Santo Antônio e São José. E elegeu como prioridades a Avenida Guararapes e a Dantas Barreto. Reuniões assim são consideradas espaços de escutas. Houve uma prévia virtual semana passada e deve haver outras grandes rodas de conversa. Nós vamos, a partir de hoje, fazer dinâmicas por grupos multidisciplinares e vamos dar um enfoque especial para a Avenida Dantas Barreto. A partir disso, nós vamos identificar os principais desafios, as potencialidades e as propostas para essa área, para essa rua que conecta o nosso centro, tão importante e tão estratégica para a nossa cidade. Ela pode se transformar numa solução muito boa para essa região da cidade, se em vez de um corte que ela iniciou como um corte, ela se transformar numa sutura. E agora o futebol não deu para o esporte na final da Copa do Nordeste. Numa partida marcada por lances polêmicos, o Fortaleza venceu por 1-0 e conquistou o bicampeonato da competição lá na Arena Castelão. Assim como no jogo de ida, a festa foi grande nas arquibancadas. Na Arena Castelão, mais de 60 mil torcedores acompanharam a final da Copa do Nordeste e viram Sander assustar depois dessa boa jogada pela esquerda. Na reta final do primeiro tempo, Moisés foi derrubado dentro da área por Rafael Thierry, pênalti para os donos da casa. Iago Pikachu foi para a cobrança e abriu o placar. Maílson ainda tocou na bola, mas não deu para o goleiro rubro-negro. Na segunda etapa, o árbitro marcou o pênalti quando Sander driblou Benevenuto e foi derrubado, mas conferiu o vídeo e voltou atrás. Disse que o lance foi fora da área. O árbitro de vídeo voltou a ser acionado quando Robson deu essa cotovelada em Rafael Thierry. O atacante do Fortaleza foi expulso e o Sport ficou com um a mais. Aí teve de tudo. Aos 44 minutos, o estádio ficou sem luz. O apagão durou 3 minutos. O Fortaleza tentou atrasar o jogo. O Sport chegou ao gol com Everton, mas foi marcada a falta de Parraguês durante a jogada. E aos 58 do segundo tempo, o árbitro encerrou a partida e o Fortaleza começou a festa. O Sport nem tem tempo para lamentar a perda do título da Copa do Nordeste. A equipe já se reapresenta amanhã, porque na quarta-feira encara o Salgueiro na Ilha do Retiro pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. A temporada ela promete muito, já começando na quarta-feira, contra um adversário bastante difícil e uma semana muito difícil já estreando na Série B. A gente vai muito, muito forte e muito fortalecido por tudo o que aconteceu depois da minha chegada. E a gente circula pelo trânsito para mostrar esta volta para casa com imagens para você. Essa aqui é a Avenida Dr. José Rufino, uma das alternativas para quem vai circular em direção ao Barro, também em direção à BR-101 ou no sentido contrário, em direção ao bairro de Afogados. Movimento tranquilo nos dois sentidos. E agora temos imagens para mostrar a chegada em Olinda também, do lado esquerdo aí em direção à Paulista. Essa daí é a PE15, mostrando uma das alternativas para quem sai do Recife neste momento, ou então para quem sai de Olinda em direção ao Recife, nesta volta para casa. Com essas imagens, a gente encerra o NE2 desta segunda-feira. Obrigado pela sua companhia, para você uma boa noite e até amanhã.